No Agricultura BR de hoje, presidente Temer anuncia acordo com caminhoneiros. Mas greve entra no 8º dia e há registros de paralisação em 25 estados do país e no Distrito Federal. Senado aprecia e vota em regime de urgência projeto de lei dos fretes. Setor produtivo e sociedade civil como um todo sofrem os impactos desta paralisação. Você tem ainda os destaques do mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. A partir de agora, começa o Agricultura BR. A paralisação dos caminhoneiros chega ao 8º dia nesta segunda-feira. Há bloqueios sendo registrados em 25 estados do país e também no Distrito Federal. A paralisação acontece mesmo após o governo federal ter anunciado na noite deste domingo uma série de medidas para atender à reivindicação da classe dos caminhoneiros. Entre elas, a da redução no preço do óleo diesel, que era a principal pauta de reivindicação. O governo anunciou a redução, portanto, de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel por 60 dias, alterando a sugestão dada e oferecida anteriormente de 15 dias e 30 dias, agora passando, portanto, para esse preço congelado, essa redução por 2 meses. Além da redução no preço do combustível, outras medidas também foram anunciadas pelo presidente Michel Temer. Entre elas, uma está relacionada à cobrança de pedágio, de eixo suspenso e também de caminhões vazios, e uma outra que fala também sobre o valor do frete praticado no país. É que nós vamos visualizar agora essas situações que foram citadas pelo governo federal, na voz do próprio presidente Michel Temer. Entre elas, destaque para essa isenção de pedágio para eixo suspenso de caminhões vazios e também uma tabela mínima para o preço dos fretes. Outras medidas também anunciadas foi a realização de 30% dos fretes da Conab para caminhoneiros autônomos. Esses termos foram acordados com representantes da categoria dos caminhoneiros em uma reunião realizada neste último domingo. E tudo foi publicado em no Diário Oficial da União, que teve uma edição extraordinária por conta dessa decisão feita no fim de semana. Bom, nós vamos acompanhar agora as partes mais importantes da declaração do presidente Michel Temer neste último domingo. Ele que falou a respeito do assunto, anunciando essas questões. Daqui a pouco, nessa edição, você tem esse posicionamento. E a gente trata agora a respeito de um outro assunto envolvendo ainda a greve dos caminhoneiros, mas falando especificamente sobre o projeto de lei 121 de 2017, que trata da criação dessa tabela de preço mínimo de frete. O Senado Federal deve votar em regime de urgência nesta segunda-feira este projeto de lei. Entidades representativas do setor produtivo estão reunidas neste momento em São Paulo, em um hotel, para dar uma conferência, uma entrevista coletiva a respeito dos impactos que esse projeto de lei, Fabiano, pode exercer sobre os custos de produção e assim onerar ainda mais para o produtor rural e, é claro, para o consumidor final. Bom, é importante lembrar que o Senado está reunido nesse momento, tem as discussões da apreciação do projeto de lei. Importante lembrar que esse projeto de lei traz impacto sobre diversas áreas do setor produtivo do país, tanto do agronegócio quanto também do setor industrial. E, na verdade, não tem muito apoio à aprovação desse projeto em várias instâncias, porque acaba encarecendo, de certo modo, os custos de produção. Já se pronunciaram a respeito desse tema algumas dessas instituições que têm se colocado em relação ao fator dessa tabela de fretes. O fato é que a paralisação continua e traz fortes impactos sobre o sistema produtivo no país. Há quem diga que os custos ou aquilo que deixou-se de ganhar, que se perdeu, já passa numa conta mínima de 10 bilhões de reais.
Vamos acompanhar na tela agora quais são as entidades representativas do setor rural brasileiro, setor produtivo, que estão se manifestando contrária a esse projeto de lei de criação de tabela de frete mínimo. Acompanhe conosco na tela. A ABAG é uma delas, a Associação Brasileira de Agronegócio. A ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que é a ANEC, a ANUT, é a Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga, a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, além deles, Citrus BR, que é a Associação Nacional das Indústrias Exportadoras de Sucos Cítricos, Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Sociedade Rural Brasileira. Todas estas entidades estão reunidas, reforçando a informação, na manhã desta segunda-feira em um hotel em São Paulo, Hotel Maxud Plaza, para fazer uma conferência, uma entrevista coletiva falando a respeito de como que esse projeto de lei 121 de 2017 pode onerar ainda mais o produtor rural, ampliando os custos de produção e levar o preço dos alimentos finais ainda mais caro para o consumidor final. Resultado de um governo que pesa muito sobre o seu cidadão, que consome demais, gasta muito e alguém vai ter que pagar a conta. E esse alguém, aparentemente, não é o governo. Aliás, falando em governo, agora sim nós vamos conferir o que o presidente Michel Temer, os principais pontos que foram colocados à disposição pelo governo federal para tentar esse acordo, publicado já em Diário Oficial da União, mas para tentar um acordo com a categoria dos caminhoneiros. Começo pela primeira. A primeira reivindicação dos caminhoneiros: o preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. E para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos 2 anos e não é possível criar à Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nestes 2 anos. Quero anunciar uma segunda medida. O preço do óleo diesel, já barateado pela redução de 46 centavos, será válido pelos próximos 60 dias. Até confesso, a primeira das hipóteses era 15 dias, depois 30 dias, agora acertamos que será por 60 dias, sem modificação no preço. E a partir daí, ou seja, daqui a 2 meses, só haverá reajustes mensais. Assim, cada caminhoneiro poderá planejar melhor seus custos e o valor do frete. É a chamada previsibilidade para que o caminhoneiro ou as empresas transportadoras, os donos dessas transportadoras, saibam exatamente como contratar o seu trabalho. Há um terceiro ponto que derivou de todas essas conversações. Eu estou editando uma medida provisória para que seja cumprida em todo o território nacional a isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, não só de rodovias federais, mas também das estaduais e municipais. Temos outra decisão, a quarta decisão. Assinei também medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos, era uma das reivindicações, 30% dos fretes da Conab.
a Companhia Nacional de Abastecimento. Quero registrar que ainda há um quinto ponto, também uma terceira medida provisória, estabelecendo a tabela mínima de frete, conforme prevista no projeto de lei 121, que está sob análise do Senado Federal. Aliás, eu devo registrar que a decisão de editar esta medida provisória foi tomada após diálogo que mantive com o senador Eunício Oliveira. Bom, a gente viu aí presidente Michel Temer anunciando todas as medidas acordadas com a categoria dos caminhoneiros neste último domingo. E apesar disso, de atender a essas 5 reivindicações, há paralisações acontecendo ainda nesta segunda-feira, já no 8º dia de greves. 25 estados do país e a capital federal registram bloqueios. A gente vai acompanhar agora com a Annelise Nicolodi como está a movimentação no Rio Grande do Sul. Estradas praticamente vazias. O vai e vem de caminhões, comum nessa época do ano, deixou de ser rotina nas rodovias gaúchas. O transporte da soja, principal produto do agronegócio mundial, está parado. E o custo para transportar a produção é um dos motivos das paralisações que pararam o Brasil na última semana. E essa luta não é só nossa, caminhoneiro, são os nossos produtores que produzem o alimento nas nossas mesas. Isso daí custa, tudo é óleo no combustível, tudo é custo para a gente. O custo deles aumentaram. Hoje uma máquina grande gasta mais de 2.000 litros para trabalhar dia na época da safra. Olha o preço, a diferença do custo que ele está aumentando hoje. Até os próprios agricultores estão nos apoiando, estão junto conosco. A falta de combustível nas bombas foi o primeiro reflexo sentido pelos consumidores. Mas a escassez de produtos e serviços não parou por aí. A última semana foi marcada por desabastecimentos em vários setores. E em apoio aos caminhoneiros, muita gente foi às ruas brigar por medidas econômicas mais eficientes por parte do governo. É uma bandeira que deve ser erguida por toda a sociedade, por todo cidadão trabalhador, e que aqui nos caminhoneiros encontrou uma ênfase muito forte, é o ponto de partida, e a partir disso eu acho que toda a sociedade tem que se unir. Eu acho que todo trabalhador tem que estar aqui presente, reivindicando contra esse desgoverno que fez essa tributação promíscua, essa taxa de impostos caríssima, e que acarretou nessa inflação aí, no preço altíssimo do combustível. É o fim do mundo nós pagarmos por combustível feito aqui no Brasil um valor desse, exorbitante. Mesmo com prejuízos enormes na produção de leite que não pode ser escoada e na falta de ração para alimentar aves e suínos, os produtores rurais e cooperativas apoiam a greve. Apoio também de comerciantes. Em várias cidades gaúchas, os lojistas fecharam as portas, declarando guerra ao aumento no preço dos combustíveis. Como empresário e como representante da entidade ACI, nós somos totalmente favoráveis e nos engajamos ao projeto, ao manifesto dos caminhoneiros. Acho que a classe está de parabéns, está liderando um projeto, um protesto, um manifesto que vem de encontro a todo o interesse de toda a sociedade. A sociedade, os empresários, não aguentam mais pagar essa conta. Então é óbvio que a entidade como um todo, representando o comércio local, junto com o Sindilojas, junto com o CDL, não poderia deixar de apoiar esse movimento. A causa é legítima e esperamos, com essa maravilha de pessoas que está hoje aqui em frente à Prefeitura, que as nossas autoridades se sensibilizem para a gravidade do qual o Brasil está passando. Nem o anúncio de algumas medidas por parte do governo foi suficiente para interromper os bloqueios. Nós precisamos um preço que realmente nos convença para nós trabalhar. Não é 30 dias que nós vemos sofrendo, é mais de ano e muito mais que a classe vem sofrendo. Nós queremos um reajuste que seja uma pauta que seja firme, que a gente saiba que tu vai trabalhar sem ter um aumento e um aumento significativo, de redução significativa dos aumentos que teve.
entende? Não pode ser um aumento e nós vamos estudar uma pauta. Não, nós queremos definitivo um resultado do preço do óleo que baixe um significativo para trabalhar. O governo do Rio Grande do Sul decidiu constituir um gabinete de crise para monitorar os impactos provocados pela greve. O comitê, que terá a coordenação do vice-governador José Paulo Cairoli, é formado pelos secretários da Agricultura, Segurança Pública, Saúde, Transportes e o coordenador da Defesa Civil. A primeira medida tomada pelo grupo foi a de ingressar com uma medida judicial por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado para desobstruir as rodovias gaúchas, que ainda apresentam bloqueios de caminhoneiros. Mesmo com o bloqueio das rodovias, as atividades no campo não param. A Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, participa do programa agora, contando pra gente como que o clima se comporta em todo o Brasil no mês de junho, para as áreas agrícolas. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O mês de junho já começa com mudança no tempo em grande parte do centro-sul do Brasil. O que acontece é que as instabilidades agora vão se tornar um pouco mais persistentes em áreas do sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul também. As instabilidades também devem alcançar sul de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro também. Isso é comum para esta época do ano, o aumento das chuvas na região sul do país. Outro fator que colabora bastante para esse aumento das instabilidades é o fenômeno Laninha, que já está em fase de finalização. Os próximos mapas já mostram essa mudança no padrão das chuvas. Então, já no início do mês de junho, até pelo menos o dia 2, já volta a chover na região sul. Rio Grande do Sul já recebe pancadas que garantem acumulados de até 30 milímetros. A partir do próximo período, entre os dias 13 e 7 de junho, mais uma vez, a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul ainda recebem instabilidades bastante frequentes. E o volume de água é bastante significativo também. No Paraná, pode chover em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. E até pelo menos o dia 12 de junho, teremos instabilidades frequentes, tanto na região sul, no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também, áreas mais ao sul de Minas Gerais. Então, o mês de junho é marcado por essa mudança no padrão das chuvas, volta a chover em áreas mais ao sul do país. Esse aumento das instabilidades por conta de diminuir a incidência de radiação solar pode ainda atrapalhar algumas lavouras que estão em fase de crescimento, como é o caso do trigo e também do milho segunda safra. Agora, conforme as instabilidades se tornam mais frequentes também durante o mês de junho, em áreas produtoras do sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, pode vir a atrapalhar também o andamento da colheita para as lavouras que já estão nessa fase, como é o caso da cana-de-açúcar, das lavouras de café e também das lavouras de laranja da região. Já durante o mês de junho, a tendência não é de quedas de temperaturas tão significativas. Então, ainda deve ter a entrada de alguma massa de ar mais frio, só que não deve ser aquela temperatura tão intensa e baixa nessas regiões. É apenas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina que deve ter ainda temperaturas um pouco mais baixas, com algum risco para eventual geada, principalmente nas áreas mais altas. Mas, de maneira geral, o mês de junho não representa riscos para geadas amplas e abrangentes, alcançando o sudeste e também região centro-oeste. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E mesmo com toda a situação criada nas rodovias para o escoamento da produção brasileira, principalmente de soja, a estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, é de uma exportação recorde em 2018. De acordo com a ABIOV, isso deve fazer com que os embarques brasileiros atinjam 72 milhões e 100 mil toneladas, foi o que garantiu nesta última sexta-feira a associação que representa essa indústria processadora da oleaginosa no país. Vamos ver os números, que foi o segundo dado apresentado no mês de maio pela ABIOV. Você vê aqui que para a temporada atual, em abril, foi estimado pela ABIOV 70 milhões e 400 mil toneladas. No dia 11 de maio, divulgou os dados trazendo para 71 milhões e 200 mil toneladas. Eleva em 900 mil toneladas frente ao levantamento do último dia 11 para 72 milhões e 100 mil toneladas. Essa é a situação vista agora pela ABIOV, que mostra, que o câmbio favorece a competitividade
competitividade do produto brasileiro e que registra uma colheita recorde. A Biov elevou sua previsão apesar dos protestos que bloqueiam as estradas desde o último dia 19, mostrando uma confiança muito forte no escoamento dessa produção recorde do Brasil e durante o ano todo. Os atuais preços do milho e da soja praticados no mercado físico do Brasil, que tem operado em patamares elevados, têm contribuído para a comercialização dos grãos. No estado do Paraná, o ritmo de vendas este ano está pelo menos 10 pontos percentuais mais aquecido do que o visto nessa mesma época do ano passado. Dados do Departamento de Economia Rural do estado do Paraná mostram que, no caso da soja, esse ritmo mais forte chega a 17 pontos percentuais. Até o dia 21 de maio, cerca de 61% da safra de soja temporada 2017-18 já havia sido comercializada. Nesta mesma época do ano passado, eram 44%, considerando o ciclo 2016-17. Essa rapidez na comercialização está atrelada aos preços praticados. Para se ter uma ideia, quando comparamos os valores do ano passado, ou seja, pegar ali maio de 2017, estava lá na casa de R$ 60. E agora chega para esses produtores a R$ 75 a saca de 60 quilos. Esse é o principal fator de destravamento e velocidade nos negócios. Veja conosco como é que vem esse comparativo. Você vê aqui no dia 25 de maio de 2017, no Paraná, R$ 60,17 o valor da saca de 60 quilos. Nesse último dia 25 de maio de 2018, sexta-feira agora, estava em R$ 75,71. Esses números equivalem a uma alta anual de 25,8% no valor pago ao produtor rural. A mesma situação pode ser vista com o mercado do milho nesse ano de 2018 e a comercialização do cereal vem mais aquecida no estado paranaense também, assim como a da soja. Milho de primeira safra e o de segunda estão mais vendidos, estão com os negócios mais acelerados neste ano. Em primeiro lugar, a gente acompanha como estão as vendas do milho de primeira safra. Veja que até o momento, em relação à temporada 2017-18, 74% do milho de verão já foi negociado. Nesta mesma época do ano passado, em relação à temporada 2016-2017, a comercialização alcançava 60%. Ritmo, portanto, deste ano está 14 pontos percentuais mais forte. Na comparação com o milho de segunda safra, a situação é a mesma, ritmo de vendas mais forte. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, até o momento, 14% da safra nova do cereal já foi comercializada, enquanto na mesma época do ano passado, o embarque estava em 4%, ritmo, portanto, bem mais acelerado por conta dos preços mais altos. Da mesma forma que a soja, o mercado tem dado uma situação melhor para a comercialização do milho. Tanto é que os valores, quando consideramos o que aconteceu nos últimos 12 meses, tem uma alta de 62% para o valor do cereal, o que traz também esse destravamento de mercado. Veja só conosco o comparativo dos últimos 12 meses, números do DERAL, do dia 25 de maio de 2017, valor médio no Paraná a R$ 20,80 a saca de 60 quilos. Nesse último dia 25 de maio de 2018, R$ 33,85 a saca, uma alta forte de 62,7% para os valores da saca do milho nos últimos 12 meses.
E hoje é feriado nos Estados Unidos, hoje é dia do Memorial Day, portanto não temos operação com aqueles mercados que trazem tangência ou forte influência sobre o mercado brasileiro, como de café arábica, de soja, de milho, entre outros. E é importante lembrar que a última semana, em relação à soja principalmente, foi de ganhos no acumulado, principalmente nas posições de julho e novembro, que são aquelas que no momento têm a maior liquidez, tiveram ganhos. E os ganhos por cada posição em uma semana ficaram na casa de 5 centes de dólar. Vamos ver como é que ficou fechada a posição de julho, aqui trazendo um levantamento mostrando em dólares por bushel o que aconteceu na última semana, já que hoje é feriado. Segunda-feira fechava a $10 dólares e 25 centes o bushel. Na terça-feira fechou a $10,30 o bushel. Na quarta-feira sobe mais um pouco, chega a $10,40 o bushel. Quinta tem uma realização, vem para $10,38 por bushel, mas na sexta-feira volta a subir. Posição de julho para a soja em Chicago fecha a $10,41 por bushel. A gente acompanha agora como foi o desempenho da posição de novembro de 2018 na Bolsa de Chicago nessa última semana. Vale lembrar que o contrato para novembro é relevante para os Estados Unidos, uma vez que boa parte da safra deles é negociada para entrega naquele mês. A gente acompanha então essa alta que houve na semana passada para os contratos por lá. Na segunda-feira, a soja negociada para entrega em novembro fechou a $10,30 o bushel. Na terça, $10,38, subindo para $10,48 na quarta-feira. Quinta-feira, o mercado se manteve mais próximo à estabilidade, encerrando no dia a $10,47 o bushel e na sexta voltou a subir com força. Posição de novembro para a soja em Chicago encerrou a semana aos $10,53 o bushel. E como nesta segunda-feira é feriado nos Estados Unidos e não há referência para o mercado da soja internacional, um dos fundamentos para compor o preço da soja aqui no Brasil, o mercado fica, portanto, sem essa referência no dia de hoje. E olha, é uma semana cheia de situações diversas. Entre elas, essa greve dos caminhoneiros, como é que ela impacta na situação de escoamento de soja, que vai acabar batendo também em outras culturas. Tem o feriado nos Estados Unidos e uma semana mais curta. A gente vai então agora até o estado do Mato Grosso conversar com Valdir Pacheco, porque ele tem convidados no estúdio. Hernani Klein está com ele para comentar o mercado de grãos nesta semana. Não é isso, Pacheco? Boa tarde para vocês. Boa tarde, Juliana, Fabiano. Boa tarde a você que está ligado aqui no SBA. Realmente, Juliana, nós estamos com um problema sério aqui no estado de Mato Grosso com essa paralisação dos caminhoneiros. Um estado que já vem sofrendo com dificuldades, os produtores enfrentam muita dificuldade com o escoamento da produção e agora com essa paralisação tende a se agravar mais ainda. Mas vamos saber como é que foi o comportamento na semana passada das commodities de soja e milho aqui no estado de Mato Grosso. Quem vai nos falar melhor agora é o consultor Hernani Klein, que eu recebo aqui nos estúdios. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Hernani, é um prazer em recebê-lo aqui. Como é que foi o comportamento na semana passada nesse mercado de soja e milho? Boa tarde a todos, amigos do SBA. Pacheco, a semana foi uma semana com um ritmo um pouco mais lento em termos de comercialização, tanto para a soja quanto para o milho. A gente viu a questão das cotações em Chicago num ritmo ascendente, né, em alta, tanto soja quanto milho. Os negócios estão acontecendo, mas um ritmo mais lento, em virtude até da preocupação que se tem hoje no campo com relação ao escoamento do que se já tem negociado, comprado e que ainda não conseguiu escoar. Quantos por cento de soja ainda existe dentro das unidades armazenadoras que estão ocupando espaço para o milho que está vindo aí agora? O mercado da soja, nós temos informações de 80% da safra do Mato Grosso comercializada. Disso daí a gente pode estimar algo em torno de 30% que ainda falta escoar para receber a safra de milho na sequência. Essa quebra nos Estados Unidos está trazendo algum reflexo aqui para o milho no Mato Grosso, especificamente? O milho ele tem se mostrado de uma forma bastante positiva as cotações, né? Hoje na nossa região falamos em algo de soja spot disponível
22, 23 reais, e para o milho futuro, safra 18, 19, segunda safra, que é o caso do Mato Grosso, em torno de 21 reais, 21 reais e 50. Então, o reflexo para o produtor aqui no campo está sendo bastante positivo. Os produtores já iniciaram a colheita do milho aqui em várias regiões e a preocupação agora, mais uma vez, é o armazenamento desse produto, né, Hernani? Mais uma vez, teremos milho a céu aberto. Isso, a preocupação é justamente essa, voltando ao ponto dos gargalos do escoamento, né? Com relação a esse movimento que teve da greve dos caminhoneiros, o escoamento da safra de soja está bastante atrasado, né? Vamos dizer assim. E isso, consequentemente, vai alimentando um atraso para receber o milho, né? Tipo, o tempo que ficou parado certamente vai repercutir na frente no prazo de retirada desse produto. Esse desabastecimento com os combustíveis pode trazer algum reflexo na colheita agora? Porque o produtor volta com um estoque mínimo de óleo diesel e a necessidade vai ser muito grande para colher essa safra. Isso, exatamente. Além do fato do desabastecimento por parte dos caminhões que trafegam carregando o produto, nós vamos ter a questão dos produtores com relação à colheita desse produto, no caso do milho, né? O estoque é um estoque de passagem, vamos dizer assim, ele é rotativo e não tem estoque guardado para colher toda a safra. Começa a colher, tem um percentual que suporta a colheita, mas precisa reabastecer. Conforme o Fabiano estava falando agora, a Biov prevê um aumento aí na produção, na exportação de soja, né? De quase 5%, 4,7%. Isso aí é uma expectativa boa para o Brasil? Sim, é uma expectativa boa. De uma certa forma, a questão da quebra de safra na Argentina e a super safra, vamos dizer assim, uma safra normal, super safra no Brasil, hoje as últimas estimativas falam de 114, 117 milhões de toneladas, nós vamos suprir esse espaço que a Argentina deixou tanto para a soja quanto para o farelo de soja, que o Brasil deve aumentar o seu esmagamento aí para suprir essa demanda. Uma outra preocupação da Biov também é o farelo de soja, a distribuição, que é a formulação de ração para os animais, né, que está comprometida com essa paralisação dos caminhoneiros. Isso, esse suprimento, né, vamos dizer assim, para chegar, a gente teve informações de que na região sul permitiram a chegada das rações, das misturas, até o destino final, que são os consumidores, os produtores, até porque, né, tipo, são animais que estão passando fome, vamos dizer assim, então tem que suprir a cadeia. Estão morrendo, então, né, milhares. Isso, né? Estão morrendo, porque o estoque, o consumo é alto e o estoque ele é rotativo, né? Não é um estoque que supre todo o ciclo da cadeia da produção, né? Vamos ver agora em Campo Grande, o Fabiano, Juliana, se tem alguma pergunta aqui para o Hernani Klein. Tá certo, Pacheco, Hernani, um grande abraço a vocês. Olha, tem participação nossa aqui sim. Nós estávamos aqui falando a respeito desses impactos que nós temos em relação ao que vem acontecendo com os caminhoneiros, mas também em relação ao mercado interno brasileiro. Há uma demanda mais forte por soja no Brasil, fica muito clara que a situação de câmbio colabora para uma venda. Nós vemos no Paraná a comercialização um pouco mais solta e isso vem acontecendo no país inteiro. Aqui no mercado interno do Brasil, quando essas indústrias processadoras precisam também arcar, comprar mais soja para processar, tem uma disputa de preço que tem ajudado o preço da soja também. Isso dá para sentir, Hernani, em relação à soja no Brasil? Processamento de soja no Brasil também tem ajudado a elevar esse preço? Sim, Fabiano, isso é um movimento, vamos dizer assim, normal de mercado, a questão da lei da oferta e procura, né? Num momento como esse, onde as indústrias têm essa expectativa de aumento de esmagamento e até a própria exportação do grão, vamos dizer assim, impacta consequentemente no preço do produtor no campo. Isso ajuda a acelerar um pouco mais o movimento de venda do produto por parte do produtor. Além de outros fatores de mercado, né? Por exemplo, o câmbio, que está ajudando muito na formação do preço,
a demanda aquecida, ela impacta diretamente na conta e na intenção de venda por parte do produtor. Tá certo então, Hernani. Obrigada então pela sua participação aqui no Agricultura BR. Eu agradeço também ao Valdir Pacheco, que está aí direto de Sinop, no Mato Grosso. Pacheco, grande abraço a vocês. Era esse posicionamento de mercado que a gente precisava saber aqui mesmo. Um bom dia para vocês por aí. Bom, e o Agricultura BR segue trazendo agora uma outra referência muito importante para o mercado, que é a cotação do dólar no Brasil. A moeda norte-americana começou esta semana novamente em alta aqui no país, subia pouco mais de 1%. A gente acompanha como vem a negociação neste momento. Dólar segue subindo mais de 1%, vem com alta de 1,14, negociado agora na venda a R$ 3,71. O Agricultura BR vai agora para o primeiro intervalo desta edição. Não se esqueça que você pode sempre participar do programa com a gente, mandando fotos, vídeos e comentários a respeito de algum assunto que você vê aqui ou quer enviar para a gente. Esteve presente em uma greve dos caminhoneiros? Mande imagens para a gente compartilhar com o restante do país, ou também o seu comentário acerca de toda essa movimentação. Daqui a pouco você vai saber um pouco do que está acontecendo nessa importante reunião entre as entidades que estão se posicionando em relação à greve dos caminhoneiros. Daqui a pouco no Agricultura BR. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta agora para destacar o setor florestal do Brasil, que tem aumentado a cada ano a sua participação no saldo positivo da balança comercial do país. Dados divulgados pela IBA, Indústria Brasileira de Árvores, mostram o quanto de faturamento que as exportações de celulose, papel e painéis de madeira renderam ao país no primeiro quadrimestre de 2018. A gente vai ver que o resultado é surpreendente na comparação anual. Veja só, foram faturados 3 bilhões e 500 milhões de reais de janeiro a abril de 2018, com as exportações do setor florestal. Esse volume de receita representa uma alta de 38,5% em relação ao primeiro quadrimestre de 2017. Com este panorama, houve um aumento na representatividade dessas exportações. Vamos saber agora como é que ficou o cenário de acordo com o Instituto. Você vê aqui que essa participação florestal na balança comercial do primeiro quadrimestre teve elevação. Veja só, se em 2017 ela estava mais alta em 8,8%, os primeiros 4 meses de 2018 trouxeram uma alta de 11,6%. Já quando compara com o total, quer dizer, com todas as exportações da balança comercial, com toda a participação da balança comercial brasileira, em 2017 o aumento foi de 3,8%, em 2018 4,7% aqui, dados mostrando aqui nas exportações totais e também do agronegócio. Entre os 3 produtos do setor florestal, celulose, papel e painéis de madeira, a celulose tem o grande destaque. O faturamento gerado com as exportações do produto no primeiro quadrimestre do ano cresceu 48,7% na comparação com janeiro a abril de 2017. Os maiores compradores da celulose do Brasil ampliaram também significativamente as suas compras. Veja só, a China, no primeiro quadrimestre de 2017, gerou um faturamento de 830 milhões de dólares para as indústrias de celulose do Brasil. Já no primeiro quadrimestre de 2018, foi 1 bilhão e 140 milhões de dólares. A Europa teve um incremento que chegou a 63,4% de elevação, saindo de 550 milhões de dólares no primeiro quadrimestre do ano passado para 900 milhões nos 4 primeiros meses deste ano. E por último, na coluna em vermelho, a gente vê as compras da América do Norte da celulose brasileira nos primeiros 4 meses. Em 2017, eles compraram 250 milhões de dólares e agora, nos primeiros 4 meses deste ano, aumentaram para 390 milhões. Estas compras, aumentando, portanto, em 55,6% essas aquisições.
Para o segmento de papel, a receita, o faturamento gerado com as exportações teve alta de 10,1%, enquanto que para os painéis de madeira superou 15% nos 4 primeiros meses, é o que nós verificamos agora, primeiro quadrimestre de 2018, papel com uma alta de 10% e painéis de madeira 15,1% de elevação para o período considerado. É hora de falar de milho por aqui. A gente vai logo tratando sobre o clima, porque é ele que influencia diretamente agora no que está acontecendo no campo. As lavouras do milho de segunda safra estão em fase de desenvolvimento final, sendo que algumas lavouras já começam a registrar as primeiras colheitas, aquelas que utilizaram variedades super precoces. As áreas de milho do Paraná e de Mato Grosso do Sul, em especial, sofreram muito com estiagem prolongada de mais de 40 dias, afetando diretamente o potencial produtivo dessas lavouras. A Juliana Rezende volta ao programa agora. Conta pra gente como que o clima se comporta na região Centro-Sul nos próximos dias. Diferente do mês de maio, em que as chuvas mais escassas trouxeram preocupação para os produtores de milho segunda safra, agora o que acaba trazendo um pouco mais de preocupação para os produtores são as chuvas que se tornam um pouco mais persistentes. No decorrer, então, durante os últimos dias, a umidade do solo caiu bastante, trouxe algumas perdas para as lavouras de milho segunda safra. Agora os índices ainda seguem baixos de umidade do solo, principalmente nessas áreas mais claras do mapa. Nos próximos dias, tem previsão de chuva. Já volta a chover na região sul, chove em torno de 30 milímetros no Rio Grande do Sul. É uma frente fria que passa a avançar pela costa do país, mas ainda não consegue alcançar áreas do sudeste e centro-oeste até pelo menos o dia 2 de junho. Mas a partir da semana seguinte o tempo muda e essas áreas de instabilidade já conseguem avançar entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, enquanto a chuva na região sul não deve cessar e segue chovendo de forma bastante intensa. No Paraná, pode chover em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. Durante o terceiro e último período, até pelo menos dia 12 de junho, a chuva vai seguir forte entre o norte gaúcho, o estado do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então agora a tendência é de chuvas mais frequentes em áreas produtoras de milho segunda safra da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isso acaba trazendo um pouco de preocupação para os produtores de milho segunda safra dessas áreas, porque a diminuição de incidência de luz solar por conta das instabilidades mais frequentes e também do aumento de nebulosidade pode ainda garantir problemas em relação ao crescimento do milho segunda safra, especialmente no centro-sul do país, no decorrer da primeira quinzena do mês de junho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso realiza um simpósio para falar sobre mecanização e agricultura de precisão. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Um evento dedicado a produtores rurais, acadêmicos, empresários, prestadores de serviços e demais profissionais ligados ao agronegócio, com o objetivo de proporcionar um ambiente de troca de experiências e divulgação de informações entre diferentes instituições envolvidas no sistema de produção agrícola. Assim foi o primeiro simpósio mato-grossense de mecanização agrícola e agricultura de precisão, que aconteceu no Centro de Eventos Dante de Oliveira, realizado pela UFMT, Campus Sinop e empresas parceiras. Esse primeiro simpósio mato-grossense de mecanização agrícola contou com 12 palestras técnicas com palestrantes renomados de todo o Brasil, sendo 2 deles americanos, onde apresentaram ferramentas tecnológicas que estão disponíveis hoje aos produtores rurais. O que se tem de mais tecnológico nas várias áreas da mecanização, tanto de pneus agrícolas, parte de tratores, parte de produção de grãos, parte de sensores utilizados na agricultura de precisão, parte de georreferenciamento, parte de tomadas de decisões e uma série de outras informações. Esse evento
contou com 5 pilares, né? Palestras, tivemos também uma dinâmica de campo, que foi hoje, na sexta-feira pela manhã, com várias empresas mostrando seus equipamentos, tivemos mesas redondas com debates, tivemos o espaço empresa, onde as empresas conseguiram falar sobre seus equipamentos, seus produtos e também com seus estandes e também a apresentação de trabalhos científicos. É o lançamento mundial da Trimble, é o que existe hoje de mais moderno em termos de conectividade. Por que conectividade? Porque é um equipamento que você pode, através dele, acessar uma rede Wi-Fi e direto do campo o produtor pode ter assistência do revendedor através da comunicação entre o computador do escritório e o aparelho que está no trator. A distribuição de adubo, calcário, pode ser utilizado para plantio, para pulverização, utilizando todo e qualquer serviço. Posteriormente, agora a gente está entrando numa agricultura que nós chamamos de agricultura 4.0. É a agricultura onde você tem a transmissão de dados em tempo real. Então estamos demonstrando aqui o sistema JD-Link e Operation Center, aonde no centro de controle da minha fazenda eu posso ter informação de toda a minha frota, de produtividades, códigos de erro, toda a informação da máquina, você vai trazer toda ela para o centro, num único local, para você tomar decisão, reduzir custos, aumentar a produtividade e tornar cada vez mais rentável a agricultura. Segundo o pesquisador e professor da UFMT, Rodrigo Zandonade, o objetivo de trazer o produtor para dentro do simpósio foi alcançado. Estamos tentando fazer também é que as ferramentas estão disponíveis e elas estão, na maior parte das vezes, elas estão subutilizadas. E uma das coisas que nós estamos tentando fazer com o simpósio, trazendo os grandes ícones da pesquisa, da indústria, de tentar convencer o pessoal que as ferramentas estão lá, já estão boas, né? Já fazemos a coisa ser extremamente eficiente da porteira para dentro, mas existe ainda o que ser melhorado. E não é muito pouco não, é bastante coisa. Ainda existe coisa para melhorar. Tanto é que ontem nós tivemos a apresentação, uma palestra excelente com o Éder Brocanelli, da Terra Santa, e agora, depois do coffee break, vai ter uma outra apresentação com um produtor de referência na região, com o Fernando Gobi. Então, nós fomos um pouco mais além, que nós conseguimos trazer alguns dos produtores para o nosso evento e poder ainda até puxar um pouco a orelha da moçada, Falar, moçada, vamos que agora é a hora da gente aprender, desenvolver habilidade, entender um pouco das problemáticas e ter a oportunidade de discutir ainda as coisas, se for o caso. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E é hora de mais um intervalo rapidinho por aqui. Ainda hoje a gente fala mais sobre os desdobramentos acerca da greve dos caminhoneiros. Entre eles, a situação envolvendo o setor de laranjas em São Paulo. A comercialização está parada por lá. E você pode participar do programa dando a sua opinião sobre o assunto, mandando foto, vídeo de paralisação ou dos efeitos dela. Mande para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta. Por aqui é hora de acompanhar como estão os valores do café no Brasil. A primeira variedade que a gente acompanha é o café arábica, que tem a sua maior produção concentrada no estado de Minas Gerais. Os valores pagos pela saca de 60 quilos do grão, no acumulado dos últimos dias, têm mostrado oscilação e com tendência positiva à recuperação nos preços. A apuração feita pelo CPEA, tomando como base os valores em São Paulo, mostra que no dia 25 de maio, última sexta-feira, semana encerrou com o valor da saca negociada a R$ 456,17. O acumulado do mês tem sido positivo. A alta já indica 3,52% em relação ao fechamento do mês passado. Vale a gente lembrar que a cotação é do café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor. A gente acompanha agora como está a cotação do arábica em outras regiões produtoras do país. O mercado de café Conilon também tem oscilado
positivamente neste mês de maio, mas o acumulado do mês ainda registra ganhos bem inferiores ao que se tem visto para o mercado do café arábica. Na apuração do CPEA, que toma como base o estado do Espírito Santo, a última semana mostra que o valor da saca de 60 quilos do grão fechou a R$ 331,51. Este valor indica uma alta de 1,40% em relação ao fechamento do mês de abril. A gente vê no gráfico como que os valores têm oscilado bastante, não é? Nos últimos dias. Essa cotação toma como base o café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. Vale a gente lembrar que a atividade de colheita está em pleno funcionamento nos estados produtores, em especial Espírito Santo, Rondônia e Bahia. A gente fica agora com mais cotações do grão em outras regiões produtoras. Durante toda a edição do Agricultura BR, você confere o que vem acontecendo nas rodovias do Brasil. São 25 estados ainda com paralisação, mais o Distrito Federal. E vamos atualizando quem está em casa. Mas olha só, vários produtos, e é por isso que tem tanta discussão a respeito da greve e também os seus efeitos, vários produtos estão sendo perdidos na rodovia ou têm tido prejuízos na sua comercialização. É o caso da laranja, que vai apresentando um cenário negativo de comercialização por conta das paralisações nas rodovias. Mais informações com Gustavo D'Angelo. O clima mais frio aqui em São Paulo e as dificuldades de transporte e abastecimento por conta da greve dos caminhoneiros causaram desaquecimento das vendas de laranja de mesa na última semana. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, parte das frutas colhidas permaneceu nos veículos paralisados nas estradas, principalmente as que tinham outros estados como destino. Neste cenário, compradores estão receosos em adquirir a fruta e não recebê-la, enquanto produtores, temendo ser prejudicados pela dificuldade de escoamento, optaram por interromper a colheita na última semana. A comercialização, portanto, tem se limitado a frutas remanescentes das colheitas passadas. Gustavo D'Angelo para o SBA. Ainda nessa edição, você vai ver o entendimento de Biapaba Neto, ele que é da Citrus BR, a respeito dessa paralisação dos caminhoneiros que tem influenciado todos os negócios no país. Por enquanto, você vai saber como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de laranja. É o que você confere agora. Nos últimos dias, as temperaturas um pouco mais baixas em áreas produtoras de laranja do interior do estado de São Paulo acabaram trazendo muitas preocupações para os produtores. Agora, a tendência ainda é de um solo um pouco mais seco, principalmente na faixa oeste do estado de São Paulo. Foi o tempo firme que predominou, que acabou diminuindo as condições hídricas do solo. Durante os próximos dias, o tempo vai mudar no estado de São Paulo, porque tem previsão de chuva retornando. Já a partir do dia 29 até o dia 2 de junho, o tempo firme ainda vai ficar persistindo em grande parte do estado. Volta a chover apenas em áreas mais ao sul, de forma bem fraca e isolada. Só que a partir da próxima semana que o tempo muda de vez. Dessa vez, o avanço de uma nova frente fria espalha instabilidades por todo o estado de São Paulo. E nas áreas mais ao sul é onde a chuva é mais intensa. Pancadas que podem alcançar acumulados de 30 até 50 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer do próximo período, entre os dias 8 e 12 de junho, a chuva vai seguir persistindo em grande parte do estado de São Paulo. Entre o oeste e sul, as instabilidades vão seguir muito fortes, tanto que os acumulados seguem elevados, alcançando até 50 milímetros entre o oeste até o sul do estado. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva frequente em áreas produtoras de laranja do interior do estado de São Paulo. Essa tendência agora aumenta bastante as condições hídricas do solo, mas para os produtores que já vão começar as atividades de colheita, essas chuvas mais frequentes acabam atrapalhando o andamento das atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
Preço pago pela caixa de laranja na indústria subiu neste mês de maio. Na visão do CPEA, nos cálculos apurados pelo Instituto, há uma elevação superior a 7%. A gente vê na tela agora como vem sendo negociada a caixa por lá. O valor está em R$ 17,60, conforme a apuração feita na última sexta, dia 25 de maio. O acumulado do mês de maio mostra elevação de 7,32%. Já o preço da caixa da laranja pera in natura, aquela que o produtor negocia diretamente com o mercado atacadista, mostra recuo neste mês na comparação com abril. O valor da caixa tem sido negociada a R$ 26,55. Este valor indica uma baixa de 0,41% na comparação com o fechamento do mês passado. E ainda nesta edição, a gente mostra que a Bahia deu início à colheita da safra de algodão. E daqui a pouco mais informações a respeito da paralisação dos caminhoneiros que segue nesta segunda-feira. Não saia daí, nós voltamos já. E por aqui o Agricultura BR vai trazer em destaque informações do que vem acontecendo no campo e também no mercado do algodão. E de acordo com a Agroconsult, a produção na temporada 2018-2019 de algodão deve atingir 2.200.000 toneladas produzidas, contra pouco mais de 1.900.000 toneladas da temporada 17-18. É o que você confere agora no Agricultura BR. Vê aqui na tela como é que está essa projeção. A Agroconsult dizendo que chega a 2.200.000 toneladas a produção da pluma na campanha 18-19, enquanto que a 17-18 já tem uma produção de 1.900.000 toneladas. Quem falou sobre esse assunto foi o André Pessoa, ele que é o diretor da Agroconsult em um evento em São Paulo. De acordo com a Agroconsult, a área destinada à fibra cresce em 200 mil hectares neste novo ciclo temporada 18-19. Ela sai de uma área de 1.180.000 hectares no ciclo 17-18 para chegar a 1.380.000. Ampliação, portanto, na área destinada ao cultivo da fibra no Brasil neste novo ciclo. E a Bahia já deu início à colheita da safra de algodão da temporada 2017-2018. Há poucos dias foi feito um evento para marcar o início das atividades por lá. De acordo com a ABAPA, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, há um forte incremento de área plantada nesta temporada que está sendo agora na fase final, fase de colheita. A produção é estimada em 481.000 toneladas em uma área que cresceu 33,5% e chegou neste ciclo a 263.000 hectares. Por causa das chuvas regulares e um trabalho muito consistente em torno de um aumento de produtividade, o resultado não poderia ser outro. E ele veio trazendo uma situação muito mais forte de produtividade por hectare, é o que mostra a ABAPA. Veja conosco aqui que essa produtividade chega de 290 a 300 arrobas por hectare. Isso representa 42% de rendimento da pluma. De acordo com a ABAPA, essa é a segunda melhor safra de algodão dos últimos 7 anos da Bahia e, pelo segundo ano consecutivo, há um encontro entre produção e preço. Portanto, uma boa produção com preço que agrada os produtores. A Bahia é o segundo maior produtor de algodão do mundo, fica atrás apenas do estado do Mato Grosso. Cerca de 60% da pluma que vai ser colhida por lá será destinada ao mercado interno do Brasil e os 40% restantes a compradores externos. Vamos saber então com a Juliana Rezende como é que fica a previsão do tempo para quem está trabalhando nas áreas de produção de algodão, principalmente na Bahia e no Mato Grosso.
Com o aumento de área plantada de algodão na faixa oeste da Bahia, os produtores agora seguem bastante otimistas. Já começaram as atividades de colheita e agora o tempo firme vem ajudando a avançar com as atividades no campo. Grande parte, então, do interior da Bahia e também grande parte do Mato Grosso vem mantendo o tempo mais seco por conta da atuação dessa massa de ar mais seco que atua em grande parte do centro do país e diminui as condições hídricas do solo da faixa oeste da Bahia e também da faixa leste do Mato Grosso. A partir dos próximos 5 dias, o tempo não vai mudar nessas áreas. Tanto Mato Grosso como também a faixa oeste da Bahia até o dia 2 de junho terão tempo firme e sem instabilidades. Durante o próximo período, entre os dias 13 e 7 de junho, Mato Grosso até pode ter alguma chuva, mas são pancadas bastante fracas e isoladas, e mais concentradas entre o oeste e sul do estado. Grande parte do estado ainda deve ter tempo mais aberto e predomínio de sol. O interior da Bahia ainda vai ter tempo bastante firme e sol predominando até o começo do mês de junho. A partir do terceiro período, entre os dias 8 e 12 de junho, a chuva agora se espalha um pouco mais pelo Mato Grosso, mas ainda são pancadas de fraca intensidade. Isso acontece por conta do avanço de uma frente fria pela costa do país, que vai ajudar a espalhar instabilidades por grande parte da região central. Só que no Mato Grosso as chuvas não devem vir de forma tão intensas, são pancadas fracas que não atrapalham o andamento da colheita do algodão no estado. E na faixa oeste da Bahia, mais uma vez, a massa de ar mais seco vai seguir predominando ao longo de toda esta primeira quinzena de junho, então a tendência é de tempo bastante satisfatório para os produtores de algodão que já começaram as atividades de colheita tanto no Mato Grosso como também na Bahia, porque não tem previsão de chuva e não deve atrapalhar o avanço nas atividades de campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E por aqui a gente continua falando de algodão. Vamos acompanhar agora quanto vem vendida a libra-peso da fibra no mercado atacadista de São Paulo. A apuração é feita pelo CPEA, veja só. O valor chegou a R$ 3,70 mais 0,7 na última sexta-feira, dia 25 do mês. O mercado do algodão está favorável ao produtor neste ano de 2018. Um dos principais motivos são as expectativas boas de exportação. Este valor atual, de R$ 3,70, já indica uma alta de quase 11% no acumulado do mês. A gente confere agora como estão as cotações do algodão no segundo maior estado produtor, a Bahia. A gente fala agora de feijão, vamos às informações de colheita no estado do Paraná, maior produtor do grão no país nesta segunda safra. A atividade de colheita está em andamento por lá. E segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, a atividade tem revelado uma produtividade inferior dessas áreas plantadas com feijão. Isso acontece por conta da longa estiagem que o estado do Paraná passou recentemente. Foram mais de 40 dias sem chuvas, afetando a fase final de desenvolvimento das lavouras. A área colhida até o momento, de acordo com a Secretaria de Agricultura, é de 43%. E o rendimento médio tem ficado em 1.533 quilos por hectare. Este índice está 17,8% abaixo do rendimento médio observado no ano passado, quando o estado do Paraná colhia 1.867 quilos. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, menos da metade daquelas lavouras que ainda restam ser colhidas se encontram em boas condições. O índice das em boas condições é de 45%. 38% das lavouras se encontram em condições médias e 17% em condições ruins, mostrando, portanto, como que o clima no Paraná afetou a safra do feijão também. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para essas áreas de produção que estão sendo afetadas com a Juliana Rezende.
A falta de chuvas durante o mês de maio prejudicou o desenvolvimento do feijão segunda safra, tanto no Mato Grosso como também no estado do Paraná. Agora o solo ainda segue um pouco mais seco na faixa leste do Mato Grosso. No Paraná, as condições de chuvas dos últimos dias reverteram essa situação de baixas condições hídricas no solo. Agora, ao longo dos próximos dias, a tendência é de chuvas, principalmente no Paraná. Já nos próximos dias, o avanço de uma nova frente fria pela costa do país espalha a chuva por todo o sul do Brasil, e no Paraná não é diferente. Só que a chuva já nos próximos dias ainda deve ser de forma mais fraca. A situação é um pouco diferente no Mato Grosso. O tempo firme vai seguir predominando até pelo menos o começo do mês de junho. A partir da segunda semana, entre os dias 13 e 7 de junho, a expectativa é de chuvas persistentes no Paraná. Dessa vez, com o avanço da frente fria pela costa do país, até consegue espalhar algumas instabilidades pelo Mato Grosso, mas ainda são pancadas de fraca intensidade. E durante o terceiro período, a chuva ainda vai seguir se tornando cada vez mais abrangente no Mato Grosso, mas como são pancadas bastante irregulares e de fraca intensidade, não devem atrapalhar os produtores de feijão que já estão em fase de colheita. Agora, no Paraná, a condição é bastante diferente, porque as chuvas vão seguir cada vez mais persistentes durante esta primeira quinzena do mês de junho e fortes também. No Paraná, só entre o período do dia 8 até o dia 12, o acumulado de chuva pode alcançar até 50 milímetros em grande parte do estado. Então, durante os próximos períodos, a colheita do feijão não deve ser interrompida em áreas produtoras do Mato Grosso. Agora, no Paraná, a chuva deve atrapalhar de forma bastante expressiva o andamento das atividades de colheita do feijão do estado paranaense. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! O Agricultura BR volta a falar agora a respeito da greve dos caminhoneiros que entrou nesta segunda-feira, 28 de maio, no seu 8º dia. Desde que foi deflagrada na última segunda-feira, vem causando prejuízos a vários setores do país. Os bloqueios das rodovias continuam, mesmo com o presidente Michel Temer tendo anunciado medidas neste último domingo. Entre elas, a principal reivindicação dos produtores, dos caminhoneiros, melhor dizendo, a de redução no preço do óleo diesel. O presidente anunciou a redução de 46 centavos no litro do combustível por 60 dias e não mais 15 ou 30, conforme havia anunciado anteriormente. Outras medidas também foram anunciadas, uma delas também bastante solicitada pela classe dos caminhoneiros, a de criação de uma tabela de preço mínimo de frete. Bom, e nesse momento está acontecendo durante toda a manhã uma importante reunião com líderes de entidades ligadas ao setor do agronegócio, entre elas CNA, a Biov, a Citrus BR, também tem outras como a Associação Brasileira de Marketing Rural, todo mundo participando desse evento e colocando o seu ponto de vista a respeito daquilo que está impactando no setor. E há pouco o André Nassar, ele que é presidente da Biov, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, comentou a seguinte situação, que neste momento a indústria processadora de soja do Brasil está totalmente paralisada e com estoques cheios. São duas questões, não dá para chegar mais material nela, não dá para sair essa soja processada e nem os funcionários chegarem lá para trabalhar. Agora há pouco ele falou com a nossa equipe de reportagem, você acompanha agora. Então, a última mensagem é que nós estamos diante de uma greve que no nosso entendimento como a Biov é uma greve muito longa, que está prejudicando não só os nossos setores, mas também a população. Então a gente entende que é chegado o momento de se equacionar essa questão da greve o mais rápido possível, até porque praticamente todas os pedidos, vamos dizer assim, do setor em greve foram atendidos. Bom, e por aqui a gente segue trazendo mais informações dessa reunião, que é uma grande entrevista coletiva com os representantes do setor do agronegócio brasileiro. Quem está lá também, você vê com uma mesa repleta, tem várias instituições representadas, reportagem completa você vai ter durante toda a nossa programação, mas o Ibiapaba Neto, da Citrus BR, ele também comentou a situação. Há pouco, o Gustavo D'Angelo trazia uma reportagem que mostrava um resumo da situação atual, que inclusive traz pressão sobre os preços da laranja. Confira o entendimento do Ibiapaba Neto. A gente tem conseguido manter os embarques previstos, mas se por algum motivo
e isso se prolongar por mais alguns dias, é possível que haja impactos também na exportação de suco neste momento, que é ruim, porque nós temos clientes que esperam o suco de laranja brasileiro em diversos destinos do mundo. Só para dar uma dimensão de grandeza, o nosso setor ele tem um caminhão descendo a Serra de Santos a cada 10 minutos. Então a gente imaginou todos esses dias de transtorno, dá para imaginar o volume de suco que deixou de sair do interior de São Paulo para chegar no Porto de Santos. Em Mato Grosso do Sul, a repórter Kylie Rodrigues acompanhou a movimentação que acontece também nesta segunda-feira. A gente vai acompanhar agora na reportagem o que ela conversou com os caminhoneiros presentes. Os caminhoneiros permanecem com a paralisação. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, nada mudou. Os caminhoneiros apenas tiraram os caminhões do perímetro ali do acostamento. Eu estou com o Lucas Mariani, que é caminhoneiro, e vai repassar algumas informações. Nós estamos parados, vamos continuar parados até resolver, porque não teve acordo. O que eles falaram não é verdade, não existe acordo, não existe representante, nós não temos sindicato, não temos empresários, nós somos todos autônomos, estamos parados, é paralisação autônoma. Alguns caminhoneiros que passam, que não queiram participar da paralisação, são obrigados? Como que está essa situação? Ninguém está sendo obrigado, todo mundo está aderindo, todo mundo estacionando. Todo mundo que estava no acostamento foi colocado para dentro do pátio e alguns outros pátios, e ninguém está indo contra, e só está ali carro de gás, medicamento passando normal, mas é isso aí, não tem ninguém obrigando ninguém, todo mundo está por livre e espontânea vontade aderindo à paralisação. Vocês estão lutando pelo quê? As condições do trabalho, nós não temos condições de trabalhar, o óleo diesel está muito caro, e não temos condições mais de rodar, não temos mais. O governo inviabilizou o transporte brasileiro. E a população também aderiu à nossa paralisação, então nós temos também a obrigação de honrar com a população. Não podemos abandonar a população agora, porque nós estamos com um apoio muito grande deles, entendeu? É porque nós já estamos muito sarrafiados por essa administração que está aí no Brasil. Não só o caminhoneiro, mas como o cidadão comum também. Nós não estamos lutando aqui, não é por uma baixa de óleo diesel, por um país justo, certo? Que reduz um pouco desses impostos, porque o caminhoneiro sofre muito. Mas você, cidadão, dona de casa também, está sofrendo muito com essa administração. E não dá para viver num Brasil assim, certo? Um já pede intervenção militar, o outro já pede. A gente não quer, às vezes, intervenção militar ou isso. Nós queremos gente justa e honesta para administrar esse Brasil, porque o Brasil é do brasileiro. O Brasil não é de 2 ou 3 pessoas, você está entendendo? O Brasil é meu, é seu, é da dona de casa, é do caminhoneiro, é da criança, é do meu filho, é do meu neto. Você entende isso? Por isso que nós estamos paralisados. Nós não estamos em greve, estamos paralisados. E hoje agradecer muito a população que está ajudando nós e peço também à população que vai para a rua, certo? Faça o seu protesto pacífico, nada de bagunça e tudo. Eu estou com Paulo Pinheiro, que é representante dos motoristas de aplicativo do estado do Mato Grosso do Sul, e ele conversa a partir de agora com a gente de como que a classe está apoiando a paralisação dos caminhoneiros. Como que vocês estão agindo nessa situação? Então, galera, o objetivo nosso é ajudá-los nesse grande movimento. É louvável o que essa classe tem feito pelo povo brasileiro. Eu acredito que, em parte, estão sendo contemplados. Eu acredito que não podemos parar por aí, porque tem várias reivindicações para serem feitas também, né? Gasolina altíssima, o álcool altíssimo, o diesel altíssimo, o que eles pagam também de frete, que eles ganham muito pouco. Então, a Aplique MS, como também representante da entidade que representa os motoristas e aplicativos do estado do Mato Grosso do Sul, está participando sim desse movimento, e nós estamos aqui dando o nosso apoio. Intervenção militar já! Brasil! Intervenção militar! O programa termina aqui. A cobertura completa da greve dos caminhoneiros você segue acompanhando aqui pelo canal do Boi. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.